Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Então, a gente vai continuar aqui com a segunda aula, onde a gente vai pegar o gancho daquela parte final, em que a gente estava falando. Começamos a pegar os conceitos ali de Cooper e Lambert para criar um framework de cadeias de suprimentos, e agora a gente aprofunda um pouco o modelo desses autores que fala dos processos de cadeias de suprimentos, né, pessoal? Um modelo muito interessante ali para a época, que continua muito inovador até hoje, né? Para você conseguir ver as cadeias de suprimentos como conjuntos de processos. Então, de novo, eu ressalto aqui que para quem está vendo o vídeo pelo YouTube, não é meu aluno, né, das aulas, todo o material que vocês estão encontrando aqui nesses vídeos, né, os slides, vão ficar nesse site aqui, tá? Então você que é um colega professor ou alunos querendo se aprofundar nos temas, né, assim, fiquem totalmente à vontade para usar esse material, que o meu objetivo aqui é justamente disseminar o conhecimento, beleza, pessoal? Então, a gente já caindo dentro aqui do nosso tema, né? A gente começa a falar daquela parte, né, que a gente começou a falar na aula passada, que é o framework para o supply chain management. A gente viu, né, que a ideia é você imaginar essa figura como se ela fosse uma espécie de tetraedro, né, uma pirâmide, mais ou menos, que você vê, que você estivesse vendo de cima, onde o gerenciamento da sua cadeia de suprimentos ele é baseado, né? Você consegue atingir esse gerenciamento da sua supply chain via esses três pilares que a gente discutiu no vídeo passado: processos de negócios, componentes de gerenciamento e a sua estrutura, o seu desenho da sua cadeia de suprimentos, beleza? Então a gente começou a ver que os autores, né, colocaram essa tabela de componentes chaves para você conseguir gerenciar a sua cadeia. É evidente que a gente não vai ser exaustivo aqui nesses pontos, senão o vídeo fica muito longo, mas tem coisas bastante interessantes que eu gosto de ressaltar em aula, né? Quer dizer, você falar de assuntos como estrutura de TI e coisas desse tipo hoje em dia é bastante óbvio e muito claro. Agora, você imaginar que os autores começaram a falar essas coisas lá em 1990, alguns autores, né, como esse Huli Han, em 1985, né? Esse ou essa, não sei, não conheço. Começando a falar, por exemplo, de infraestrutura de TI nessa época, é uma coisa de louco realmente, né? Numa época que você mal tinha internet, que era muito difícil você imaginar uma integração plena dessas coisas como a gente tem recursos e tecnologia hoje em dia. Pessoal, o que acontece? Pegando lá principalmente os quadros conceituais do BPM, que basicamente, né, trazia as ideias de que os processos eles devem ser transfuncionais às funções empresariais, que são as áreas. Então, justamente, esses autores de supply chain, Lambert, Martha Cooper e outros que trabalharam dentro desses documentos e desses trabalhos, começaram a expandir um pouco essa visão, mostrando a necessidade de você integrar processos não só entre áreas funcionais dentro das empresas, ou seja, os processos eles deveriam ser transfuncionais a áreas, como o BPM fala, e não só isso, eles deveriam transcender empresas. Então, você deveria integrar processos não apenas passando áreas funcionais dentro de empresas, mas em toda uma cadeia de suprimentos, ou seja, os processos muitas vezes eles começam dentro de uma empresa e terminam, e muitas vezes ainda além, eles passam por todas essas empresas dentro de uma cadeia e vão terminar lá no varejo, no ponto em que o cliente tem acesso àquele determinado produto ou serviço. Então, os processos de negócio eles começam a ser vistos, né, até esse momento como um método de você conseguir estruturar as atividades entre membros de uma cadeia de suprimentos, beleza, pessoal? Então, essa figurinha ela é bastante emblemática, né? São os 8 processos de negócio de Cooper e Lambert.
Eu deixo aqui uma dica de livro também, de repente eu deixo fixado nos comentários, que o livro que explica detalhadamente esses 8 processos, o nome é justamente The Supply Chain Management Processes, de Cooper e Lambert. E aí nesse livro vocês vão ver que tem todo o detalhamento estratégico e operacional de cada um desses processos de negócios. Beleza? Então, seguindo, né, pessoal? Eu gosto durante as aulas começar a dialogar um pouco com os alunos, né? E aí pode ser um exercício interessante vocês, né, nessa hora pausarem o vídeo, de repente responderem aqui nos comentários, né, o que vocês acham. Mas, por exemplo, quais desses processos vocês diriam que impactam mais na gestão de estoques, né? E aí você pode voltar aqui o vídeo, né, ou voltar o slide se você já baixou o material, para tentar ler um pouquinho qual deles pode impactar, né? Quais vocês acham que impactam? Então, assim, pessoal, se a gente for para uma visão mais integrada, a resposta correta, né? Talvez não seja o termo mais adequado, porque traz uma implicação de gabarito, e isso aqui traz muita discussão, né, pessoal? Não é algo extremamente exato, essa coisa de processos. Mas aqui, se você fizer um pouco de exercício mental, e eu até proponho essa atividade, todos esses processos você consegue ver alguma relação com estoques, tá? A gente poderia expandir um pouquinho mais isso, mas aí provavelmente a gente perderia um pouquinho o fio da meada do vídeo e ele ficaria demasiadamente longo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Gerenciamento do fluxo de produtos, o que talvez seja algo mais óbvio, né? Que a gente lê e dá de cara a visão de como isso pode se relacionar com estoques, porque você está tendo um fluxo de produtos, ou seja, se esse fluxo aumenta muito, pode ser que o seu nível ali de estoques desça, e se esse nível está fraco por algum motivo e ele segue uma intensidade menor, pode ser que o seu nível de estoques ele suba, se mantenha, né? Você não consiga girar muito bem. Então, o que acontece? Se esse gerenciamento falha e o fluxo de produtos ao longo da cadeia atrasa, pode incorrer em falta de produto. Se você tem ali algum problema de gerenciamento, de falta de materiais, né? Comentei um pouco no nosso vídeo que fala de aspectos logísticos sobre essa questão da guerra que está ocorrendo no Oriente Médio, no Irã particularmente, né? Vejam esse vídeo se vocês puderem. Eu acho que ficou bastante interessante o material. Justamente, você tem aspectos logísticos e de fluxo, e que dependendo de algum, nesse caso uma situação dramática como uma guerra, inclusive ele está fazendo com que saiam menos fertilizantes daquela região, que é muito produtora de fertilizantes, e aí você pode ter várias regiões do mundo com problemas de produção de alimentos, inclusive o Brasil, que depende em boa parte desses fertilizantes vindos ali do Oriente Médio. E aí você pode ter inflações de alimentos, como o Brasil depende muito para o seu PIB dessas exportações pelo agronegócio, você pode ter uma produtividade menor dessas commodities, e aí com isso o país naturalmente vai também arrecadar menos dinheiro. Você tem todos esses problemas da falta de um determinado produto. E algum risco, né? E aí eu sempre trago também para a minha especialidade, que é a gestão de riscos em cadeias de suprimentos, foi tema da minha tese de doutorado. Acontecendo esses riscos muito direcionados aqui no fluxo de produtos, pode incorrer em desabastecimentos. Você teve outro caso recente, né, um outro evento bastante dramático na humanidade, que foi a pandemia do Covid-19, que você também teve fechamento de portos, uma limitação de tráfego ali de navios, de embarcações, principalmente antes de você começar a ter as vacinas e saber mais sobre o vírus. E aí você teve desabastecimento e também por muita demanda no início de alguns insumos protetores, como máscaras e os face shields. Beleza, pessoal? Então, caso contrário, você pode incorrer em excesso de produtos, gerando também alguns transtornos, tá? O excesso de produtos ele também pode trazer transtornos, tá, pessoal? O próprio impacto no capital de giro, se você
investe numa quantidade muito exagerada de estoques. E outra, se você não consegue vender rapidamente esses produtos, pode ser que você tenha que alugar capacidade extra, por exemplo, para armazená-los. E esse problema também fica muito complexo se você imaginar produtos perecíveis, tá, pessoal? Que tem uma data específica para você conseguir vender e lugares específicos climatizados para você conseguir armazenar. E, de novo, você tinha algumas vacinas, né? Se eu não estou enganada, da Pfizer, em que você tinha uma temperatura bastante específica de armazenagem. E que se você não conseguisse esse armazenamento, ela, como se trata de um imunobiológico, né, poderia perder completamente a eficácia. Beleza, pessoal? Então a gente vai seguindo aqui. Como a gente está falando de processos, né? Processos, pessoal, eles são objetos de controle e de melhoria. Então, naturalmente, o primeiro passo é você conhecer o seu processo via uma modelagem, e você tem metodologias que vão desde você filmar o processo, fazer entrevistas de levantamento e, naturalmente, você vai fazer mapas de processos. Você vai tentar documentar de alguma maneira. Se for o processo num laboratório, numa parte sujeita a riscos, você vai tentar não colocar aqueles fluxogramas com fonte pequenininha, você vai botar figuras, desenhos, coisas mais chamativas. E, naturalmente, pessoal, para você conseguir controlar e depois melhorar processos, ora, do que? Você precisa medir esses processos, beleza? E aí, naturalmente, vai remeter à ideia de métricas, indicadores, beleza? Então, dentro da logística, da gestão das cadeias de suprimentos de uma maneira mais ampla, você tem algumas métricas bastante clássicas, né? Por exemplo, lead time, que a gente pode traduzir de uma maneira livre como tempo de atravessamento, o tempo que leva para aquelas determinadas fases do processo. E aí você, ao longo desse grande processo que é a gestão da sua cadeia de suprimentos e o atendimento de um cliente que está lá no varejo, você tem vários lead times, né? Por exemplo, você tem o lead time de transporte, de fabricação, de todas as operações dentro da armazenagem, que eu não vou detalhar aqui, que vai ser tópico para um outro vídeo, mas, por exemplo, a descarga de equipamentos e materiais dentro do centro de distribuição, você tem a separação, o processo de picking, naturalmente, você tem a carga dos caminhões, você pode ter operações de um rearranjo, uma rearrumação dentro desses CDs, tá? E aí você tem também o fill rate, que numa tradução livre também seria o quanto você preencheu daquela demanda, daquele pedido que foi executado. Então, num exemplo bem simples, se você pediu 100 unidades e o seu fornecedor te entregou 90, você está tendo aí um fill rate de 90%, beleza? E aí você tem um indicador também que, por exemplo, é o on-time performance, que é um indicador que mede o atraso, a pontualidade, e aí muitos desses você pode resumir num outro indicador chamado OTIF, On Time in Full. E tipicamente esse é um indicador que a gente chama de indicador pai e dividido em alguns indicadores filhos. A gente pode pensar que o OTIF, naturalmente, ele é composto por fill rate, do quanto você preencheu daquele seu pedido que foi executado, da sua pontualidade, e você pode pensar num indicador também de qualidade daquela entrega, porque não adianta você entregar tudo que foi pedido se aqueles produtos, por exemplo, foram danificados, se no caso lá dos imunobiológicos, eles ficaram muito tempo no transporte fora daquela temperatura específica e eles já não funcionam mais, já estão fora da faixa e não estão mais entregando a finalidade para o qual eles foram desenhados. Beleza, gente? E aí, dentro dessa complexidade imensa que é você gerir uma cadeia de suprimentos, o que acontece? Começaram a surgir, digamos assim, entidades, empresas que se delimitaram a pensar o seguinte, cara, vamos lá, os negócios eles estão muito preocupados com as suas atividades fim, mesmo dentro da logística. Se você tem um armazém terceirizado, ele vai estar preocupado com aquelas atividades ali de recebimento,
expedição, você manter o armazém organizado, otimizar as movimentações. Você é uma transportadora, mesma coisa. Está preocupado ali com você entregar os equipamentos, os produtos no prazo, pegar o melhor tipo de caminhão para aquele determinado produto, fazer você chegar mais rápido dentro do seu destino. Ou seja, pessoal, é muito difícil você conseguir gerir todas essas atividades. Nesse sentido, surge a figura do Lead Logistics Provider, que justamente é a empresa que vai fazer esse papel do gerente, do gestor da cadeia de suprimentos. Então, o LLP, também conhecido como 4PL, Fourth Party Logistics Provider, ele está em crescimento acelerado, apesar de ser relativamente novo no Brasil. O LLP ele atua como ponto focal, que faz essa integração entre a organização e os múltiplos fornecedores, ou seja, você tem ali, na base dessa pirâmide, fabricantes, empresas desse tipo. No segundo nível da pirâmide, você tem ali transportadores, seja rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo. No terceiro nível dessa pirâmide, a gente tem o que a gente chama ali dos operadores logísticos. E no último nível dessa pirâmide, esse agente que a gente chama aí do Fourth Party Logistics Provider, ou também comumente conhecido como LLP. Beleza? Que vai se preocupar com esse escopo do gerenciamento da sua supply chain. Muito bem. Então, a gente segue aqui falando mais um pouquinho, né, pessoal, em um pouco mais de detalhes, né? Isso aqui pegando o artigo da Mundo Logística de 2019, que traz matérias sempre excelentes sobre esses temas. E aqui a gente tem um pouquinho nesse artigo do escopo do Lead Logistics Provider. Então, de novo, claro, né? O objetivo aqui a gente não vai ser exaustivo em comentar cada tópico desses, mas vamos falar de algum deles. Então, você está dividindo ali, né, segundo os autores desse artigo, em 4 macrocategorias. Redesenho da cadeia de suprimentos, se você tiver alguma necessidade de redesenho, de mudança geográfica de operações, a operação em si, gestões financeiras e analíticas e gestão da operação. Então, dentro do redesenho, você pode ter, por exemplo, ali, estudos de alteração de embalagem, pessoal. Você pode, de repente, dependendo do produto, precisar de uma embalagem um pouco mais resistente, que consiga climatizar melhor o seu produto, por exemplo. E reparem, isso muitas vezes foge um pouquinho ao escopo da empresa que está, enfim, com o objetivo de entregar aquele produto ou com o objetivo de você fabricar aquele produto, pensar ali na atividade fim, na utilidade daquele produto. Então o LLP ele vai conseguir ser alguém que de fora vai conseguir olhar para essas questões. Pô, será que eu não consigo otimizar um pouco mais essa embalagem? Deixá-la menos à prova de... Deixá-la um pouco mais à prova de falhas, de quebras. Análise de impacto de alterações de provedores, por exemplo. Roteirização, né? Você conseguir pegar a melhor rota para você fugir de engarrafamentos. Você está falando do Rio de Janeiro, você tem muito risco de roubo de carga, por exemplo. Então, você vai conseguir olhar um pouco mais para essas questões. Na parte de operação, você tem ali a questão de tracking, de você conseguir saber onde está o seu pedido, gestão de sinistro, gestão de fretes, ou seja, tudo ali que diz respeito à parte da frota. Na parte de gestão financeira, você pode ter questões ali bem conectadas com a parte de frota, como gestão de pedágios, faturamento, auditorias. Na operação, você pode ter gestão de transportadores, métricas operacionais e grande parte ali também de gestão de indicadores. O LLP ele tem alguns pontos de atenção muito interessantes, né? Porque vocês podem perguntar, mas bom, Pedro, então toda empresa grande, em um dado momento, ela vai ter que partir para essa solução. Não vai ter jeito, é o ganho absoluto se ela conseguir partir para isso. Olha, nem sempre. Isso é algo que tem que ser analisado de maneira bastante cautelosa e cuidadosa. Por quê?
A gente tem 3 motivos básicos. Relacionamentos com esse LLP, em geral, eles são de longo prazo, o que naturalmente vai tornar um pouco mais difícil. Você não gostou do serviço, você troca o LLP. Não é bem assim. Até porque, pessoal, como a gente falou, o escopo desse LLP ele é extremamente amplo. Ou seja, num curto prazo, ele sequer vai conseguir se aprofundar em todos os processos daquela cadeia de suprimentos que ele está entrando para gerenciar. Então, até ele entender os processos, de repente ajudar no desenho de alguns, entender os indicadores, as métricas de cálculo, a quantidade de dados que está disponível e se precisa criar novos mecanismos de coleta. Reparem que isso leva tempo, isso não é rápido. Provavelmente vai precisar customizar alguns sistemas para os cálculos que ele pretende fazer. Então, esses relacionamentos, eles naturalmente não vão poder ser de curto prazo devido a essa magnitude do escopo. Então, outro desafio também é você equilibrar a customização da sua supply chain com o pacote de soluções que aquela empresa do LLP consegue oferecer. Você também vai ter que ter um ajuste dentro dessas questões e uma relação de confiança, que também não se constrói em pouco tempo. Você vai ter que, com o tempo, compartilhar riscos, recompensas, se sentir seguro para compartilhar informações e dados, beleza? Nada disso é simples. E aí nisso, pessoal, entra também um conceito que ainda está muito pouco estudado pela academia, tá? A gente vê o conceito de Supply Chain Control Tower, ou torre de controle da supply chain, da logística, muito mais em revistas, magazines técnicas da área de logística do que propriamente na academia. Então, eu gosto muito de falar que se algum aluno está procurando mestrado, doutorado, né? Inclusive eu teria muito prazer de orientar dentro dessa temática de torre de controle, porque você tem muito assunto para fazer dentro desse tema, né? Processos da torre de controle, níveis de maturidade, capacitações que você precisa na torre de controle, indicadores, por aí vai, pessoal. Tem uma grande gama de temas que pode ser estudado dentro do assunto torre de controle logística. Então, basicamente, no que consiste, pessoal? Bom, supõe-se que naturalmente, para você ter uma torre de controle, isso seria parte integrante desse LLP, tá? Porque justamente a analogia da torre de controle é justamente com as torres de controle da aviação, onde você tem ali um setor em que você vai conseguir, digamos assim, monitorar o plano de voo da sua operação como um todo, ou seja, como a figurinha mostra ali para a gente vai ter um conjunto de dashboards, um conjunto de mapas mostrando operações ali em tempo real, entre outros dados. E para isso você vai precisar de processos bem estruturados, pessoas treinadas e capazes, sistemas de coleta de dados. E aí, muitas decisões vão ter que ser tomadas, pessoal, porque muitas vezes, quais indicadores você vai ter na torre de controle? Todos? Poucos? Também você vai ter um grande trade-off nessa parte do quantitativo de indicadores. Porque, basicamente, você vai precisar de uma quantidade de recursos humanos muito grande se você quiser monitorar todos os indicadores na sua torre de controle. Você vai ter que, provavelmente, priorizar aqueles que são mais importantes. Quais você vai querer que seja em tempo real? Todos? Complicado. Se você tiver recurso para isso, talvez. Agora, indicador para tempo real, você tem que saber que, primeiro, você vai ter um desafio muito grande de coleta desses dados. Como você coleta todos os dados que precisa? O setor ferroviário ele tem muita dificuldade não na coleta, né? Provavelmente na próxima fase, porque eles até coletam muitos dados, mas muitas vezes eles têm muita dificuldade do que fazer com essa magnitude muito grande de dados, o que entra um outro problema. Você tem uma massa de dados muito grandes, um big data realmente. E aí, como que você processa esses dados? Como que você transforma em informação útil para embasar a sua tomada de decisão? Isso é outro desafio muito grande.
Até porque, se você está falando em soluções de tempo real, quando você tem uma massa de dados muito grande, você também vai precisar de muitas estratégias. Computação em paralelo, de repente alugar servidores que consigam processar esses dados de maneira eficiente. Às vezes você usar linguagens de alto nível, como R, Python, pode ser que deixe seu sistema um pouco pesado. Ou seja, você vai ter uma série de desafios associados com a magnitude, a quantidade muito grande desses dados e você processá-los de maneira rápida, praticamente instantânea, para que forneça esses números aos decisores e eles consigam tomar essas decisões em tempo real. Beleza, gente? Então, a gente continua seguindo aqui. Aqui tem alguns exemplos, né, de APIs que a gente pode encontrar, algumas que na época eu baixei para tentar entender e ver um pouquinho do que se tratava, tá? Alguns caminhos para você montar a torre de controle. Você tem a própria internet das coisas, né? Internet of Things, muito treinamento, robotização, domínio de ciência de dados, né? Você tem ali os equipamentos de telemetria, que vão conseguir ajudar muito na coleta desses dados. Agora você tem a questão de ciência de dados e a questão das IAs entrando forte também nisso. Então você pode ter coletas de dados via agentes de inteligência artificial, que de repente vão conseguir pegar aqueles dados não estruturados e transformar dentro de um fluxograma do agente de IA em estruturas de bancos de dados, para depois você conseguir pegar essas bases de dados e rodar algoritmos de data science para você ter as respostas queridas, né? Aqui tem um outro artigo da Mundo Logística muito bom também, do Leonardo Lacerda, que fala bastante da questão da inteligência artificial dentro da supply chain. Também recomendo que vocês tentem pegar esse artigo comprando a revista Mundo Logística, tá? E depois a gente tem um outro artigo também que ele fala de a parte de analytics, né, que é essa parte justamente de dados, para prevenir falhas no transporte. Então, justamente, ele discute um pouquinho, ora, como você vai reverter essas falhas, né? Então, vamos lá, eu vou retomar aqui. Como a gente vai, pessoal, reverter essas falhas, né? A gente tem a parte de analytics aqui para conseguir prevenir falhas no transporte. Então, como reverter tais falhas? Grandes falhas não vão se iniciar de forma imediata, mas sim de deterioração cumulativa, de problemas muitas vezes crônicos, sistêmicos na parte de transporte. Sinais não triviais, no entanto, podem ser detectados. Muitas vezes você vai precisar de alguns algoritmos, inclusive que exercem uma lógica que a gente chama de aprendizado não supervisionado. Como, por exemplo, a gente tem um algoritmo a priori, onde você tem os dados, você roda e ele vai te dar regras de negócios, onde a princípio você não entende muito bem qual é o output. Beleza? E aí, como solução, você pode implementar sistemas de controle, monitoramento, para justamente você tentar antecipar essas falhas. Beleza? Sistemas de inteligência de negócios. Você vai gerar muitos dados, você vai ter que tentar coletar esses dados. É muito importante criar sistemas de visualização, porque o ser humano ele é muito cognitivo, então dificilmente ele vai conseguir processar bases de dados, número. É muito importante você ter dentro desses dashboards os estímulos visuais, gráficos, mapas, sinais de alerta. Você vai ter os predictive engines, que são justamente esses sistemas de engenharia de previsão, de predição, de inteligência artificial propriamente dito, em que você vai conseguir, em tempo real, ser preditivo. E vejam, pessoal, para você chegar realmente na primazia, no estado maior, mais alto, mais pleno da torre de controle, nisso os autores convergem, dizendo que a grande capacidade, digamos assim, o grande diferencial e característica de uma torre de controle é justamente você conseguir ser preditivo, beleza, pessoal? E aí esses dados, você com base na saída desses algoritmos preditivos, você consegue colocar isso disparando alguns workflows
tomando, de repente, até automatizando algumas decisões do tipo sim, então, dependendo do número que sai ali, mas outras, o gestor vai ter que tomar a decisão, beleza? Então, a gente tem um outro exemplo aqui, por exemplo, de escopos do LLP, que seria, por exemplo, você verificar, cara, se tem baterias com maior capacidade para você usar dentro de um CD. Então, reparem como isso chega lá no micro da operação mesmo. Isso faz interface até com a nossa engenharia de métodos, lá da engenharia de produção, onde você tem ali algumas ferramentas como gráfico de mão esquerda e mão direita, em que você tenta economizar segundos, milissegundos ali, porque essas atividades elas vão ser tão repetitivas que na recorrência, cada milissegundo ali economizado, quando você repete isso às vezes milhares, centenas de milhares de vezes, isso vai resultar em grandes economias no final. E no caso aqui de uma bateria melhor, isso também te economiza várias coisas, né? Menos parada da empilhadeira para recarga, de repente com uma vida útil maior da bateria, você ajuda a ter menos problemas ambientais também, inclusive. Beleza? Porque o descarte das baterias também vai virar. Então, digamos, a gente pode dividir em algumas etapas também, dentro de um outro artigo aqui, o uso das ferramentas de IA dentro da logística. Então, essa autora aqui, ela pega e divide em planejamento da demanda, né? Por exemplo, aí ela vai falando aqui citando alguns outros artigos ali, por exemplo, do grupo Gartner, falando de economias dentro desses usos de ferramentas, a parte de operações de back-office, que não são centrais às cadeias, mas são responsáveis por manter essa roda girando, né, de maneira suave. Aí você tem processamento de faturas, reconhecimento de imagem. Hoje você consegue montar até alguns aplicativos simples com prompts de IA simples em algumas ferramentas ali como Claude, como o Google AI Studio, né, para reconhecimento de imagem, para algumas soluções que você precisa de maneira corriqueira ali do seu dia, e isso poderia ser incorporado em algum agente. Operações de armazéns e CDs, como empilhadeiras automáticas, né, com sensores para ela poder se mover ali ao longo do período, beleza, pessoal? Então, você tem essa parte de operações de armazéns e CDs com empilhadeiras automáticas e técnicas de IA para posicionamento de mercadorias dentro do CD. A parte de gestão de transportes, com algoritmos de roteamento em tempo real, e até mesmo tentativas ali que, bom, pelo menos no Brasil, se você conhece tentativas já muito pródigas de veículos não tripulados, aproveita e me diz aqui nos comentários também, porque eu estudei, até onde eu estou vendo, no Brasil você ainda não está tendo muito isso, porque você tem também uma série de problemas associados, você tem até questões éticas de tomada de decisão do veículo não tripulado, né? Então, até onde eu sei, isso também ainda não está tão popular, beleza? A parte de blockchain, que vem como uma ferramenta fundamental. Lembrem que alguns slides atrás, se você está acompanhando aí o material, dá uma voltada, que a gente falou de compartilhamento de riscos, das empresas se sentirem seguras de compartilhar os seus dados também. Então, você tendo o uso da blockchain, você ajuda porque ela é uma rede muito mais difícil de ser atacada, tá, pessoal? Então, com isso, você vai ter sistemas aplicando políticas e regras de negócio de forma automatizada e com muito mais segurança também. Beleza, gente? Então, com isso, né, dentro dessa parte da blockchain, a gente termina esse vídeo aqui da parte processual. Espero realmente ter sido útil, tá? Se foi útil, pessoal, me dá aquela força, deixa aí compartilhe o seu vídeo e um grande abraço aí, pessoal. Interajam aí nos comentários, dialoguem comigo, podem complementar pontos aí que vocês acham que eu não cobriram no material, que para mim vai ser sempre um aprendizado grande também. Um grande abraço, gente. Até a próxima.